Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um novo episódio do nosso canal. Eu sou a Daniela Cavalheiro. E eu sou o Sérgio Cavalheiro, professor de neurocirurgia. Hoje o nosso episódio vai ser novamente sobre mielomeningocele. A gente já tem um episódio falando sobre isso aqui no canal, só que agora a gente vai falar sobre uma nova perspectiva. Isso. A mielomeningocele, Daniela, é uma doença muito comum, por isso que eu acho que vale a pena nós voltarmos a discutir esse tema, que na formação do tubo neural, onde vai ficar a coluna, não se forma a parte posterior, então a medula fica exposta e a criança fica perdendo o líquido, e ela tem uma incidência muito alta, 1 a cada 1000 nascidos vivos, e pode causar a hidrocefalia em 90% dessas crianças. Então, é uma doença que vale muito a pena nós estudarmos e tentarmos medidas de tratamento, de evitar a mielomeningocele, assim, né? De prevenção da mielomeningocele com o uso do ácido fólico, mas depois de diagnosticado, a melhor maneira de tratar uma criança, um feto, com mielomeningocele. Certo, e a maneira que você tratava é pela cirurgia intraútero, né? E agora você tem uma nova abordagem, certo? Como que era antes e como que tá sendo agora? Conta pra gente como que você desenvolveu essa nova abordagem. Então, as primeiras cirurgias para tratamento da mielomeningocele, elas foram feitas pelo professor Bruni Tulipin, de Nashville, nos Estados Unidos, da Universidade de Vanderbilt. Nós fomos lá ver como que era a técnica deles e eles abrem o útero, expõem o feto e nós operamos o feto como se fazia tradicionalmente. Depois, as pessoas tentaram minimizar isso fazendo uma cirurgia fetoscópica. Mas nem sempre na cirurgia fetoscópica você consegue o melhor resultado técnico do fechamento daquela mielomeningocele. A mielomeningocele é uma doença em que a medula espinhal ela fica presa. E se você deixa essa medula presa, no futuro essas crianças vão sofrer. Então, e essas técnicas também de endoscopia, elas são caras. Você tem que comprar endoscópio, trocáter, você tem que esquentar o útero, você tem que injetar gás carbônico dentro da cavidade uterina. Sim. E esse gás carbônico tem que ser úmido e aquecido. Então, são técnicas possíveis de serem feitas, claro, nós já fizemos vários casos, tanto as cirurgias abertas quanto as endoscópicas, mas que elas são difíceis de você reproduzir em qualquer parte do mundo. Então, o que nós buscávamos nesses 20 anos já tratando os fetos com mielomeningocele? Nós buscávamos uma técnica que fosse o quê? Barata, que causasse pouca morbidade para a mãe e para o bebê, ou nenhuma morbidade, que fosse fácil de aprenderem essa técnica, o que a gente chama de curva de aprendizado. Quer dizer que esses médicos que fossem usar essas técnicas, esses neurocirurgiões, aprendessem ela fácil, tá? E que você pudesse reproduzir no resto do mundo. Sim. E aí, pensando muito nisso, e levando em consideração que um útero, ele cresce muito durante a gestação. O útero, ele passa de 70 gramas numa mulher não grávida para 1,5 kg no final da gravidez. E quando você vai ver essa anatomia do útero, não existe divisão de células. As células não aumentam. Então, as células do útero, simplesmente, elas se alongam. Então, pensando nessa capacidade elástica do útero, eu pensei em fazer uma nova técnica. Né? Como que seria essa técnica? Até nós apresentamos ela no Canadá, entendeu? Uma técnica bastante interessante, que nós puncionamos o útero com uma agulhinha fina, tá? E depois nós colocamos um trocáter por dentro. Até nós podemos mostrar o filme aí, solta o nosso filme. Então, aqui você está vendo o útero, nós puncionamos o útero com uma agulha fina, colocamos esse trocáter e por dentro do trocáter eu vou passando tubos de alumínio levíssimos,
1 milímetro maior que o outro. Então, eu vou afastando as fibras uterinas e depois eu coloco esse anel do tamanho da fibra uterina. Então, esse é um exemplo das fibras uterinas, elas vão se afastando sem que você corte essa fibra, ou seja, você não danifica a fibra uterina e você consegue um canal capaz de fazer a cirurgia. E por esse canal, você pode usar tanto uma técnica por endoscopia quanto por microscopia. Então, essa é a situação. Nós estamos vendo aqui uma paciente grávida com feto portador de mielomeningocele, puncionamos, tiramos a agulha, vamos colocando o trocáter. Esses colocáteres eles vão afastando a musculatura uterina, tá? E depois eu coloco esse anel. E por dentro desse anel, que tem a altura do útero, nós fazemos a cirurgia. Não, muito legal essa nova técnica. E quais são as vantagens para a mãe e para o bebê? O que levou você a pensar nessa técnica? Então, o grande problema, toda vez que você aborda o útero, é a prematuridade. Uhum. E os bebês prematuros, eles dão muito trabalho, tanto para o neonatologista quanto para os pais. Então, toda cirurgia fetal, nós tentamos evitar ao máximo a prematuridade. Uhum. A maioria das crianças, por endoscopia, nasce ainda mais cedo. Nasce ao redor de 32, 33 semanas. As outras técnicas nascem em torno de 34 semanas. É uma prematuridade que não é tão grave, mas é uma prematuridade. Então, eu queria uma técnica que eu não tivesse prematuridade. E com essa técnica, nós pudemos comparar com as outras. De todos os casos que nós fizemos, nós tivemos uma paciente só que foi prematura. E todas as outras não foram prematuras. Isso nós apresentamos no Congresso Mundial do Canadá. Uhum. E lá o professor James Rutka, que é o editor do Journal of Neurosurgery, falou, não, eu queria que você publicasse esse trabalho no Journal e que fosse a capa. E nós acabamos sendo a capa da revista do Journal of Neurosurgery Pediátrico, agora do mês de março desse ano, né? E foram os estudos preliminares desses casos. E dos 10 primeiros casos que nós fizemos, nós só tivemos um prematuro. Todos os outros não foram prematuros, tá? Em um caso, eu tive que tratar a hidrocefalia por endoscopia, não precisamos pôr a válvula, e precisamos pôr a válvula em apenas um paciente. Essas pacientes, elas podem ter um trabalho de parto normal, Uhum. mas a gente tem um pouco de medo por causa da cicatriz do feto, da mielomeningocele. A gente evita o parto normal, mas é possível de fazer. Uhum. E isso não impacta numa futura gestação e permitiu com que nós, a nossa equipe de neurocirurgia, junto com os obstetras, conseguimos fazer a cirurgia exatamente como nós fazemos quando o bebê nasce. Uhum. Muitas crianças operam depois que nasce. Essa técnica nós preconizamos operar abaixo de 26 semanas. Mas as crianças que operam após o nascimento, eu consigo fazer a mesma técnica. E o que é essa técnica? Soltar a medula, fechar a dura mater, fechar a aponeurose e fechar a pele. Uhum. Então, você não precisa fazer mais nada depois que a criança nasce. Você não põe nenhum corpo estranho na criança, você não usa nenhuma membrana artificial, como os muitos preconizam, e você evita o quê? A medula presa. Uhum. Então, a cirurgia com outras técnicas, ela pode mostrar que fechou, mas no futuro você vai ter uma alta taxa de medula presa e você vai ter que reoperar. Então, essa técnica, ela o quê? Tem muito pouco baixa morbidade, pouca prematuridade, e é possível de você fazer em qualquer lugar, e é extremamente barata. Principalmente pensando nos países em desenvolvimento, a gente tem que pensar em técnicas baratas para que um número maior de pessoas possam se beneficiar. Com então, certeza. foi isso que nós fizemos. Nossa, que inovação! E conta pra gente como funciona, já que você criou, você pode colocar o seu nome nessa técnica? A gente está pensando em colocar o nome de cavalheiro, introdutor ou cava, mas acho que cavalheiro fica melhor. Nós já patenteamos, é claro, né? Já patenteamos aqui no Brasil e no exterior também, e daqui a pouco já está no mercado para que todo centro de neurocirurgia fetal possa desfrutar dessa nova tecnologia. É mais uma ferramenta. E eu acho importante, quem faz essa técnica, conhecer todas
e ver aquela que se presta melhor para cada paciente. Nossa, muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente essa nova técnica. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo que vocês queiram que a gente grave, também podem deixar nos comentários. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço a todos.